Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si, porque que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? A festa da dedicação. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios.
E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: seu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque dizes: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Evangelho de João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor,
Se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do seu repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já o 4º dia. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Os fariseus formam conselho para matar Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Quem considerais que nós convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali, para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais do sacerdote e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Evangelho de João, capítulo 12. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse:
por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem o ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o seu rei vem, assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizera. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Alguns gregos desejam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o seu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e a que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor a vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz:
Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer que eu o julgo, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Evangelho de João, capítulo 13. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos tenho dito, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou.
Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem se falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a sua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido? Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo,
que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Evangelho de João, capítulo 15. Continuação das últimas instruções aos discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Evangelho de João, capítulo 16. Continuação das últimas instruções aos discípulos. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, e vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito vos a dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo,
que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente, e vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 17. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o seu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o seu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a sua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em seu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em seu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o seu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejas nele, e eu neles esteja. Evangelho de João, capítulo 18. Jesus é preso no Getsêmani. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a sua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus perante o sinédrio. Pedro nega a Jesus. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava à parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo,
Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que ele sabe o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me inferes? Respondeu-lhe Jesus: por que me inferes? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás, e Simão Pedro estava ali, e aquintava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: eu não. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A sua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, e se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Evangelho de João, capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos, e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus
não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: solta este. Gritavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão a César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. A crucificação. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas reis dos judeus, mas ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda, de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o morto, não lhe quebraram as pedras. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. O sepultamento de Jesus.
Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhes permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Evangelho de João, capítulo 20. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e encontrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e àqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos,
e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a sua mão, e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro,
Voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, é deste que será? Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém.